Fala, eu sou o Rafa da Start Grana e o seu futuro financeiro depende dessa decisão. Eu vou começar esse vídeo mostrando, ou melhor, falando sobre uma frase que eu tenho no meu teto que é só vence quem faz. Eu já contei essa história aqui. Teve uma época que nada estava dando certo no trabalho e eu não conseguia evoluir. E aí eu vi de uma influencer, não recordo quem foi, falou só vence quem faz. E eu tinha um hábito de, às vezes, quando as coisas estavam dando errado, eu pego a minha cadeira aqui que ela reclina e eu deitava para trás. E eu deitava para trás e ficava e olhava para cima e falava: "Por quê? Por que que tá acontecendo isso comigo? Quando as coisas vão dar certo? Quando tudo vai funcionar?" E eu gravei essa frase, só vence quem faz, e talvez seja o conselho mais importante que eu posso dar para você, porque para você conseguir sair do ponto onde está, você precisa fazer. E eu coloquei essa frase lá no teto, toda vez eu olho para cima quando eu tô um pouco estressado, eu lembro. Então você precisa tomar uma decisão a partir de hoje. Ou você vai fazer, ou você não vai fazer. Não existe um meio termo. Você precisa tirar o meio termo da sua cabeça. Ou você continua gastando tudo, ou você começa a investir a partir de hoje. Essa decisão você precisa tomar antes de colocar em prática, porque tudo que a gente faz primeiro vai partir do desejo. Você não consegue fazer algo sem partir do desejo, porque o desejo é quando a gente visualiza. Se nós não visualizarmos, nós não conseguimos executar, nós não conseguimos fazer a ação. Então você precisa tomar uma decisão. Ou eu vou gastar ou eu vou investir. E não existe como essas duas coisas coexistirem, elas são independentes. Ou você vem para um lado ou você vem para o outro. Existe um determinado momento da vida que nós precisamos nos lançar como se fosse um foguete. Eu chamo isso na Start Grana de aceleração de riqueza. Você precisa retirar tudo aquilo que não é, digamos assim, essencial na sua vida. Então você vai ter que revisar os seus gastos, suas despesas, fazer um esforço muito grande agora para lá na frente, e esse lá na frente pode ser poucas semanas, meses, talvez anos, você conseguir desfrutar. Mas se você não tomar decisão de vou começar a fazer a partir de hoje, você não vai sair do zero, você vai viver empacado. Você pode adiar de novo ou começar agora. É aquela ideia que segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira de que semana? Segunda-feira de que mês? Segunda-feira de que ano? Você já reparou que isso é uma muleta, uma desculpa para não fazer o que você deve fazer? Ah, segunda-feira eu começo. Por que segunda? Começa na quinta. Começa hoje, começa qualquer dia da semana, começa no domingo. Trata o domingo como o melhor dia da semana. Precisa começar, você tem que começar agora, você tem que tomar uma decisão e falar assim: eu vou fazer a partir de hoje. Não consigo fazer tudo? Tem que fazer aquele cálculo do mínimo esforço possível, então começa fazendo o básico, começa fazendo uma mudança, uma coisa. Decide fazer hoje eu vou começar a fazer isso. Começa a fazer a partir de hoje. A partir do momento que você implementou essa mudança, você começa a fazer mais uma mudança. Mudança simples, hábitos pequenos, hábitos que são hábitos angulares. Você fazendo uma pequena mudança em algum momento da sua vida, esse hábito vai se transformar numa grande avalanche de novos hábitos. Mas você precisa começar. Se você não tomar a decisão de fazer, você não vai sair desse ponto A para o ponto B. Você precisa de parar de fingir que está tudo bem ou encarar a verdade. A sua vida financeira, possivelmente, se você está até aqui nesse vídeo e se estiver fazendo sentido para você, ela não está bem. Isso é uma tendência natural que eu tenho e todas as pessoas têm. A gente começa a procrastinar quando algo aperta, sabe? Quando tá naquela parte mais sensível, que é o fim da linha, quando realmente a gente tinha que fazer aquilo, é o momento que a gente mais procrastina. Por quê? Porque o esforço para fazer aquilo que a gente poderia ter feito, talvez em um mês, a gente tem 2 dias para fazer. E aí é óbvio que a gente vai procrastinar quando chega nesse momento, porque isso é muito difícil fazer. A gente vai ter que largar praticamente tudo à nossa volta para dedicar a fazer aquilo. Mas você precisa fazer. E aí, uma tendência natural nossa é falar assim: já que eu estou na merda, aquele ditado, né? O que que é um banho d'água para quem está molhado, para não falar algo
sujo aqui. Então é comum nós pensarmos, se eu já tenho uma dívida, qual que é o problema de ter uma dívida um pouco maior? O problema é que você vai levar mais tempo. Você tem o efeito dos juros composto do outro lado, não é para você. Talvez essa coisinha a mais que você comprou, essa coisinha a mais que você se permitiu, vai levar alguns meses a mais para você sair das dívidas, só por um prazer momentâneo. Então, você tem que tirar a ideia de que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Primeiro ponto, se você tem dívida, não está tudo bem. Algo tem de errado, precisa detectar isso, mas com maturidade, com hombridade, com inteligência, falando, ó, vamos pensar no que está acontecendo. Senta com o seu marido, sua esposa, ó, está errado isso. Vamos revisar, vamos rever. Chega de ser criancinha, vamos fazer do zero, vamos organizar, vamos passar uma régua e começar a consertar isso a partir de hoje. Porque senão, se você ficar fingindo que está tudo bem, você vai passar o resto da sua vida procrastinando levando com a barriga e tá tudo bem. E a gente sabe que tem alguns momentos da vida que isso acontece. E quando a gente detecta que isso acontece, você tem que ter algum mecanismo em você que você pare de procrastinar. Eu, por exemplo, tinha um problema que eu procrastinava muito no início do trabalho. Eu demorava para engrenar. E aí eu falei, qual que é a tarefa mais chata que eu tenho que fazer durante o dia? E a tarefa que eu consigo fazer todos os dias para não precisar pensar, para automatizar essa decisão foi editar vídeo. Então, todo dia eu abro meu computador, a primeira coisa que eu faço é editar vídeo. Eu não abro página de fofoca, eu não abro jornal, não abro e-mail, não abro rede social, não faço nada. Eu ligo o computador, edito o vídeo. Os próximos 60 minutos eu fico editando. Quando terminou esses 60 minutos, meu cérebro já tá assim, ó. Lá dentro tá quase que uma balada rave lá e eu tô doidão já, eu já tomei café e eu quero fazer outra coisa. E aí, quando eu vejo, eu já tô conseguindo cumprir tudo que eu precisava cumprir. Então, esses gatilhos que a gente vai construindo para automatizar as decisões é o que vai fazer você sair da onde você estava, de ficar fingindo e não encarar a verdade, para você tomar uma decisão concreta de mudança. Porque senão você não vai sair do lugar. Se você não falar, porra, eu tô fazendo errado, eu tô fazendo um merda. O que que eu preciso fazer? Vou buscar ajuda, vou buscar conselho. Entra no chat GPT, pede ajuda. Faça isso. Fala, minha vida tá assim, tô fazendo errado. Ele vai te dar alguma técnica. Fala, baseado nas melhores evidências, o que que eu posso fazer para deixar de procrastinar? Entende? Se a gente não fizer isso, a sua vida vai continuar sempre a mesma coisa. Esperar por um milagre ou construir com o que tem. Esse aqui também é bastante debatido. Eu, como não sou do marketing digital, mas eu trabalho com isso, eu sou designer de formação, então eu convivo muito com isso. E a gente ouve muitas pessoas esperando ter uma câmera, ter uma boa iluminação, ter um bom microfone para começar a gravar, porque na verdade é uma muleta que ela está encontrando para não começar, porque ela tem vergonha, porque ela não trabalhou muito bem a ideia de fazer, porque ela tem insegurança, talvez fique ansiosa demais. Você precisa ter os mecanismos para você conseguir driblar isso. O investimento é a mesma coisa. A pessoa não quer começar a estudar, não quer entender sobre investimentos e ela fica dando desculpa, fica procrastinando e ela nunca sai do lugar. Fica esperando, eu preciso entender isso, então algum dia alguém vai me ensinar em algum lugar. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso sair da dívida, mas eu não estou fazendo nada para fazer isso. Comprei um carro melhor, troquei meu filho de escola, coloquei ele numa escola mais cara, e eu vou esperar meu chefe me dar um aumento porque eu preciso de mais dinheiro para conseguir pagar minhas contas, senão eu vou estourar. E o que que você está fazendo para isso? O que que você está estudando para conseguir chegar nesse ponto? Nada. Se você não está fazendo nada, você vai ter o mesmo resultado lá na frente, que é nada. Seguir no piloto automático ou assumir o controle. Eu sei que esse ponto aqui, ele é bastante difícil porque assim, quando eu olho minha vida em perspectiva, eu olho minha vida para trás, eu percebo que por muito tempo eu levei minha vida no piloto automático. Talvez a gente sempre esteja num piloto automático, até porque esse piloto automático, essa automatização é para você gastar menos energia. E você gastando menos energia, consumindo menos energeticamente, você vai acabar fazendo coisas mais simples, que é muito mais fácil. O que que é mais fácil? Você ficar sentado na sala assistindo TV ou você ir para academia?
que é mais fácil, você ver um vídeo sobre finanças ou ler um livro sobre finanças? Muito mais fácil você ver um vídeo, mas talvez a absorção de conhecimento seja muito maior. Talvez não, ela é muito maior você lendo um livro. Você vai estar muito mais alerta, muito mais atento, você vai absorver muito mais esse conteúdo. Só que a maioria das pessoas, elas vivem numa automatização do dia a dia, a vida é corrida por quê? Eu quando tive empresa, minha vida era um inferno, e eu era 24 horas ligado ao trabalho. Hoje em dia eu também sou, mas era de uma forma que aquilo me consumia muito, me desgastava, e eu precisava melhorar, eu precisava encontrar novas técnicas, eu precisava melhorar o dia a dia, eu precisava ser melhor. Só que isso, essa busca por sempre querer fazer melhor, acabava sendo um piloto automático, porque eu não tinha um momento de reflexão, não tinha um momento de descanso, eu não tinha um momento de férias para conseguir absorver tudo que eu tinha de conhecimento, tudo que eu tinha de ideia. Imagina que você está colocando diversos ingredientes dentro de uma panela, não está tendo tempo de cocção que necessita para você fazer aquele tipo de alimento. Então você precisa de 30 minutos e você está ali com 5 minutos porque você precisa fazer outra coisa. Você não senta, você não vive o seu filho, você não vive o seu relacionamento. As pessoas hoje em dia elas não param mais do lado de alguém e simplesmente encosta na mão dela, encosta no braço dela e sente o momento. A gente perdeu isso. E aí você vai querer ficar vivendo a mesma vida de sempre ou você aproveitar? Talvez nessa correria que você esteja, nessa automatização da sua vida, você não perceba que você já tem aquilo que você precisa. O que você precisa já está, às vezes, preso aqui na sua mão, e já está na sua escola, talvez esteja deitado no seu berço, e você não aproveita isso. Porque esse mundo louco acaba tirando a nossa visão ampla. Eu costumo falar que hoje em dia as pessoas elas não pensam mais. Ela lê o título de uma matéria e já fala: "Ah, o Brasil vai dar errado, o país vai quebrar". Por quê? Mas você não leu a matéria. "Ah, mas está errado isso". Mas você não leu. Mas está errado. Você leu. "Ah, eu li". Mas é a opinião do jornalista. Você leu a normativa? "Não, não li". Porque a gente não tem tempo para fazer, porque a gente está perdendo muito tempo com besteira. Está perdendo muito tempo com distração e menos tempo com o prazer que é viver. E isso você vai aprender dentro de livros, vivendo, viajando, absorvendo culturas novas, absorvendo coisas novas. Se você ouvir sempre as mesmas músicas, conversar sempre com as mesmas pessoas, assistir o mesmo tipo de vídeo, ler o mesmo tipo de livro, você vai ter o mesmo resultado. Você precisa sair desse piloto automático. Precisa de uma decisão simples. É bastante simples você tomar uma decisão. Ou você vai agir, que eu citei no começo do vídeo, que só vence quem faz, ou você vai fazer, ou você vai continuar no mesmo lugar. Não tem como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O livro, eu tô lendo agora, um livro que fala sobre criatividade, até não recordo, é um livro um pouco grande o título. Num dos capítulos ele estava falando sobre a tendência que nós temos à criatividade, e aí ele explica todo o contexto. E ele falou sobre a Kodak, a Blockbuster e aquela de celular, acho que BlackBerry, que eram empresas que elas tinham uma inovação muito grande quando elas surgiram, elas estavam na vanguarda, só que chegou em um determinado momento que para elas estava bom e elas seguiram fazendo aquilo. Elas não mudaram conforme a tecnologia foi avançando e elas tinham essa necessidade de mudar. Os donos ficaram presos no lugar que eles estavam, querendo ter o mesmo resultado de antes. Ficaram vivendo de passado. Eles não abriram, eles entraram nessa automatização, nesse piloto automático. Eles não abriram para um novo mundo que estava vindo. E aí dá para puxar essa reflexão da mesma forma que está acontecendo agora com inteligência artificial. A pessoa que vai olhar um resultado da inteligência e falar: não, não vou fazer uma petição na inteligência artificial porque o meu estagiário ele escreve melhor, ou eu escrevo melhor. Aí você vai passar 4 horas pesquisando e fazendo uma petição que você poderia talvez ter um resultado igual ou tão melhor numa realidade, no chat GPT ou em outra inteligência artificial, em 2 minutos, 30 segundos.
que isso te daria uma abertura de você ter 4 horas a mais para você aprimorar sua técnica, para você estudar, para você adquirir outras formas de conhecimento ou fazer outros tipos de trabalho. Então, nós não podemos mais, caso você queira evoluir assim como eu fiz, querer fazer as mesmas coisas de sempre para ter resultados diferentes. Mesmas coisas de sempre será resultados de sempre. Fazer coisas diferentes não quer dizer que terá resultados diferentes. Depende das coisas diferentes que você faz. Para você fazer coisas diferentes, você precisa absorver, entender mundos diferentes. Se você não entender que existe novos mundos além do teu que você acredita, novas visões, novas ideias, talvez você não tenha resultados diferentes. Você está mudando, mas não está tendo um resultado diferente. Então você precisa estar aberto e tomar decisão hoje. Ou você vai refletir, vai maturar essa ideia hoje à noite, amanhã. Talvez você vai rever esse vídeo e vai falar: será que é isso que eu quero? Será que é uma pessoa melhor que eu quero ser? Ou eu quero continuar sendo a mesma que eu sempre fui? Quando você tomar essa decisão e falar: eu topo ser, eu vou ser, e aí você vai abrir um novo mundo, você vai entender o que eu tô querendo dizer quando você fizer isso. E aí, quando você começar a buscar esses mecanismos para te levar a posições diferentes, você vai entender que cada vez que você aprende mais, que você estuda mais, que você se dedica mais, você sabe menos. Porque outros mundos que você não tinha conhecimento, você vai acessando, quase como se fosse um videogame que você terminou o seu mundo, e aí quando você acha que você completou ali tudo, ó, fechei o jogo, abriu um novo mundo. E aí quando você fechou aquele jogo, eles lançaram um jogo novo. Então, esse conhecimento, ele nunca vai ter fim. Nós vamos morrer sem adquirir todo o conhecimento que existe, porque isso é humanamente impossível. Mas você precisa estar em busca de. Se você não tiver em busca e estiver satisfeito sempre com a sua vida, você sempre vai ter o mesmo resultado. Você não vai enriquecer, você não vai mudar a sua visão, você não vai conseguir ter relações diferentes, porque talvez aquilo que você julga que uma outra pessoa tem um problema na relação seja você, seja um resultado. Perceba, se diversas pessoas que você já brigou, que teve conflitos na sua vida, tiveram o mesmo motivo, a discussão foi a mesma, talvez seja você que gera essa discussão. Então você precisa refletir sobre essas coisas para começar a mudar. E o primeiro ponto para você fazer parte de uma decisão. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Se você não tomar essa decisão, tudo vai continuar igual. Caso você tenha tomado essa decisão de melhorar, principalmente nos investimentos, lembrando que na Start Grana não é só investimentos, a gente fala sobre mentalidade, hábitos e comportamento. Você pode assinar clicando no QR Code ou aqui no link que fica aqui embaixo na descrição. Assinar, fazer parte da comunidade Granner. E é isso, muito obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo. Se você quiser mais vídeos como esse ou outros assuntos, deixe no comentário. Não esquece de compartilhar com quem você ama. Eu sempre falo para compartilhar com quem você ama, porque sempre quando aprendemos algo, sempre vem uma pessoa, fala: "Pô, fulano seria bom absorver isso". E quando você pensa numa pessoa, quando você está fazendo algo, é porque você tem um carinho por essa pessoa. Então, se você recebeu o vídeo, saiba que a pessoa que compartilhou com você, ela tem um carinho muito grande por você, ela quer o seu bem, assim como eu também quero. Muito obrigado de coração. Até a próxima. Tchau.